Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente, então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Damn right. Won't you tell everybody what the fuck you got to say? Fuck the police coming straight from the underground. The young nigga gotta... Eu sou o Hugo Albuquerque, sou da Autonomia Literária, estou aqui com o Cauê, meu sócio, a Mica também, vendendo livrinhos aqui ao lado. Tem muita coisa nossa aqui. A gente tem uma honra enorme de contar com a presença desse grande camarada, que não é só um camarada grande, é um grande camarada, que é o João, que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente hoje. A Gabi Barizum, que é a nossa tradutora dessa obra. E é uma obra que, como o Vijay Prashad, que participou do primeiro lançamento dele, falou, é uma obra que chega no Brasil com quase 100 anos de atraso. E é um atraso que também se aplica a um atraso, uma omissão, que é uma grande ação de encobrimento da história da China, em grande medida. Porque a gente acaba aqui estando sujeito a um apagamento, uma série de omissões, e a gente acaba sujeito a uma grande propaganda, inclusive da parte não só de rede social, da fake news vulgar, mas também do que as nossas grandes editoras fazem em relação à China. Estou falando aqui de Companhia das Letras e o tipo de material que eles publicam a respeito da China e a visão que a gente tem dos processos históricos da China. E a gente ainda vive aqui sujeito a superstições do tipo: China explora a mão de obra barata, quando o salário na China é o dobro do salário brasileiro, está o dobro do salário brasileiro. Quando a China extinguiu a extrema pobreza durante a pandemia, enquanto a gente estava morrendo aqui, não é? Então, toda essa situação e essa contradição gritante forçou a gente a, inclusive, criar um selo aqui na Autonomia Literária para tratar de China e tratar de China com pessoas que conhecem, que publicar obras factuais de gente que esteve lá, que pode dar um testemunho concreto do que é aquele grande processo histórico. E é um processo histórico que, com seus muitos méritos e os seus erros, é um projeto histórico que diz respeito à maior revolução já feita. Uma revolução feita num país que é 7 vezes maior que o Brasil, um país que sozinho tem uma população maior que todo o continente americano ou todo o continente europeu, um país que é, como Marx dizia, o fóssil vivo, né? Porque o Egito está lá, são as pirâmides, as ruínas, a arqueologia. A China não. Por alguma razão também, como civilização, aquela civilização sobreviveu e perseverou a poeira do tempo. E, nesse contexto, surge um movimento comunista, vibrante, de massas,
que lutou contra tudo, contra todos, derrotou os fascistas do Kuomintang, enfrentou o imperialismo e continua a dar mostras de resiliência. Do mesmo jeito que Mao falava da origem do movimento revolucionário chinês com Taiping, que eram os cristãos messiânicos que pela primeira vez problematizaram a questão da terra, a questão de gênero, a questão da opressão na China, segundo o presidente Mao, foram os cristãos os responsáveis pela descoberta sensível da opressão da China. Se o cristianismo, talvez num ponto teológico, ele trata da vitória contra a morte, o comunismo é a realização prática e material e concreta disso. É vencer a morte, continuar vencendo a morte a cada momento. E é esse movimento que aqueles jovens abraçaram nos anos 30, nos anos 20, nos anos 30, eles percorrerem 12 mil quilômetros em um ano, percorrendo muitas vezes 80 quilômetros num dia só, atravessando geleiras, atravessando florestas, montanhas, cruzando rios e chegando lá em cima, onde a China nasceu, para liderar a união de toda a China na resistência à invasão do fascismo japonês. E venceram os japoneses, como depois aqueles comunistas venceram os fascistas, que foram obrigados, foram constrangidos num primeiro momento a resistir à invasão japonesa, que não era a vontade deles. O Estrela Vermelha trata desse período imediatamente após a Longa Marcha, quando uma série de histórias corriam pela própria China sobre o que era esse movimento comunista, como é que eles sobreviveram a essa Longa Marcha, quem que era o Mao. E aí uma figura, o Edgar Snow, um jornalista americano que foi para a China, como ele próprio admite, por pura aventura, e lá ele se politizou diante do testemunho do que foi a grande fome da virada dos anos 20 para os 30, que matou 10 milhões de pessoas no Noroeste, uma fome induzida. E esse Snow que caiu de cabeça na vida e na luta e na resistência daquela China. E ele, na trilha de alguns outros pioneiros, como Agnes Smedley, ele é o primeiro cara que consegue entrevistar o Mao. É a primeira entrevista que se tem com o Mao Zedong em qualquer língua. Porque ele pede, convence a muito custo o presidente Mao a falar, olha, conta a história da tua vida, isso é importante porque inventam de tudo a seu respeito. É aí que a nossa história começa, com o Snow conseguindo, graças a uma grande conspiração, furar várias linhas e entrar no Soviético de Annan, lá no Noroeste, pouquinho ali ao norte do Xi'an, a primeira capital, né, da China unificada, um pouco acima ali, entre o entroncamento do Rio Wei com o Rio Amarelo, que é onde é um dos pontos núcleos de nascimento da civilização chinesa há milênios atrás. E o Snow consegue interpelar essas lideranças, consegue pegar uma entrevista que é um capítulo inteiro do livro, que o Mao conta da infância dele até aquele momento. É aí que o Snow encontra Zhou Enlai, ele encontra Xu Haitong, He Long, consegue fazer um relato sobre Zhu Te, que foi sempre o maior comandante militar chinês, depois foi marechal do Exército de Libertação Popular. E aí que o Snow traz em primeira mão, num livro que virou um grande best-seller em língua inglesa, rapidamente foi traduzido para o mandarim também, pela sua importância para o público chinês, que às vezes lembra mais dessa obra que o público anglofalante. Essa obra é evidente que foi convenientemente esquecida hoje no mundo de língua inglesa, às vezes é lembrada para ser atacada pelo atual cenário de disputa que existe, mas naquele momento foi uma coisa que inspirou toda a geração de jovens do mundo inteiro que estavam lá, olhando muitas vezes só para a Guerra Civil Espanhola, para os desdobramentos do socialismo real na União Soviética. Mas o Snow pôde contar uma outra história de falar, olha, aqui no Extremo Oriente também está rolando uma revolução e tem um processo histórico que merece ser olhado, porque isso aqui é sério. Não é um bando de meninos, ou de vendidos, ou de bandidos que estão fazendo um movimento qualquer. Muitíssimo pelo contrário. E o Snow teve um raro senso de tendência histórica, de contar essa história e de trombar esses caras lá no momento que a visão mais pedestre vai falar, isso não vai dar em nada. A China vai acabar engolida, de repente ela vai acabar, o Kuomintang vai acabar reabsorvendo os comunistas. Não vai acontecer nada disso. E o Snow foi lá e bancou isso. E o Snow, como militante também, como militante jornalista, um jornalista militante, ele ficou na China durante muitos anos da resistência ao Japão, inclusive ajudou a organizar muitas das cooperativas industriais que sustentaram a China durante a resistência ao processo de invasão da China propriamente dita, quer dizer, a China
para dentro da muralha, porque a China já estava sendo invadida, perdeu a Manchúria, já havia perdido Taiwan muito antes, décadas antes, tinha perdido a Manchúria ao longo dos anos 30 num pacto espúrio do governo fascista chinês, tentando acalmar os japoneses, tentando criar uma aliança contra os comunistas, e já tinha perdido boa parte do território da Mongólia interior, né? Mas o Snow, ele fica e ele é o responsável por essa primeira obra introdutória e tantas outras obras que ele produziu ao longo da vida, entrevistas com lideranças chinesas. Ele e a então companheira dele, a Ellen Foster, que também foi muitíssimo importante, ajudando ele, praticamente editando esse livro que ele escreveu num caráter emergencial, quanto depois escrevendo sobre o processo histórico chinês, que nos leva a esse momento atual. Talvez a China, com a grande e mais duradoura experiência de socialismo real que nós temos, e operando um efeito real que está sacudindo a geopolítica, está sacudindo essa ordem mundial, que é uma ordem colonial, como a gente pode ver. É esse fenômeno chinês que está ajudando, por vias diretas e indiretas, a confrontar a dura realidade de que países ricos, democráticos e civilizados como a França vivem às custas da exploração radical da África Ocidental. É esse mundo do colonialismo que nos ficou lá atrás, esse mundo que nos oprime aqui também, uma aliança entre a nossa burguesia e as elites imperialistas internacionais. Porque a gente gosta de pensar que isso é coisa do passado, quem fala disso é Jurássico. Pode ser Jurássico, mas a gente está na era Jurássica ainda aqui. Então, quando a gente está falando do Niger, quando a gente está falando do Brasil de hoje, quando a gente está falando da China atual, inclusive enfrentando um cerco, sofrendo sanções, pelas quais as potências ocidentais querem negar seu direito de desenvolvimento, é sobre essa luta daqui que a gente está falando. E é uma narrativa de uma vitória, de um movimento vitorioso e que ensina muita coisa para a gente. Ensina muito e nos anima porque ele mostra a possibilidade. Agora há pouco, João e eu estavam lá no podcast do pessoal da AFA aqui, muito bom, vai ser em breve. Mas uma coisa que o João falou, e é muito importante entender isso, como a gente sempre... Olha, a gente está tratando de uma coisa aqui, tudo parece difícil, impossível no Brasil. Essa experiência que é narrada aqui, ela mostra não, que é possível sim, né? Todo mundo viu aqui a fala do Stedley em relação à reforma agrária chinesa lá na CPI, e aquilo podia ser até mais desdobrado, porque a reforma agrária chinesa resolveu um problema milenar de opressão no campo e de má distribuição da terra. Em 2 anos e 8 meses, mais ou menos, se distribuiu a terra da China. Então, essa experiência aqui é disso que a gente está falando, da própria prova, da própria comprovação da possibilidade histórica, da história poder ser construída, porque a gente pensa na possibilidade histórica do ponto de vista dos opressores, dos imperialistas, mas a gente esquece, a gente subestima, a gente se abate com a nossa possibilidade de transformar e mexer no curso da história, que é a própria ideia chinesa de revolução, que inclusive é muito mais antiga que a nossa ideia de revolução, porque a nossa ideia de revolução é um termo que tem origem na astronomia e é empregado na política modernamente. Os chineses já falam em Gamin há muito tempo. E se a tradição chinesa ela é fatalista por um lado, ela é mais dialética do que fatalista, porque se eles assumem que tudo é o destino, o Gamin é a ideia da ruptura do destino, a ruptura do inevitável, e que o inevitável, que o necessário, pode ser evitado, pode ser transformado. Então, pegando essa tradição deles próprios, eles dobram a aposta no marxismo, dobram a aposta na dialética e transformam o próprio país deles e estão transformando o mundo hoje. Então, é um pouco disso que o Snow teve uma tremenda competência, uma tremenda visão, e é disso que trata esse livro. E é muito bom ter vocês aqui para tratar disso hoje. Essa aqui para a Gabi, que traduziu. Boa tarde, obrigada por vir. Eu não vou me aprofundar em conhecimento tanto quanto o Hugo, porque não tem como, mas eu fui responsável pela tradução dessa obra, só que eu não me sinto muito bem de dizer que eu fui a tradutora dessa obra, porque foi um trabalho feito a muitas mãos. E ao passo que eu fiquei responsável pela parte em inglês, a gente se aprofundou muito no chinês e o foi bastante
responsável por essa parte. Eu li um comentário essa semana sobre essa obra e um colega disse que foi um trabalho que parece quase obsessivo, e ele está certo, foi um trabalho quase obsessivo da parte de todo mundo que se envolveu. E eu já falei isso uma vez, vou repetir, de que esse lançamento me gerou um tanto de ansiedade muito grande, porque ele impactou muito nós que trabalhamos com ele. Então, a gente tem muita curiosidade de saber como ele vai impactar vocês também, porque mudou muita coisa e foi muito importante para a gente de um ponto de vista em que a gente estava trabalhando nele num período de pandemia e de eleição, e foi o que ajudou a gente a manter bastante a estamina em anos tão difíceis. Então, eu espero que vocês gostem, eu espero que tenha o poder de impacto como ele teve com a gente. Tá? E eu vou passar a palavra. Agradecer, né, Oi, agora vai. Primeiro agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, né, num sábado desse, enchendo a casa, muita gente, eu fico extremamente honrado. Agradecer demais ao Hugo, né, o Hugo é uma pessoa de uma gentileza, é um camarada que eu tenho um prazer de conviver, a gente já trabalhou junto em vários momentos diferentes, o Hugo é um cara de um conhecimento enciclopédico, como vocês viram aqui, né, que Deus capacite o escolhido, já que o Hugo não escolheu o capacitado, né, porque vir para falar depois do Hugo é muito difícil. Primeiro eu quero falar do livro, da tradução e do projeto de editoração todo do livro, porque eu tive o prazer de já conseguir terminar ele na sua versão em português, e eu conheço diversas outras versões deste livro. Nós temos hoje a versão mais completa disponível no mundo desta obra. Quando vocês estiverem adquirindo esse livro, eu realmente recomendo que vocês os façam. Vocês não vão estar comprando um livro só, vocês vão estar comprando 2 livros, tá? Porque vocês vão ter o primeiro livro, que é o relato do Snow, e vocês vão ter um segundo livro dentro desse livro, que é basicamente um compêndio da história da Revolução Chinesa. Né? Quando o comentário do trabalho obsessivo é realmente absurdamente obsessivo, né? A gente tem uma pormenorização de figuras históricas, de pessoas, de acontecimentos, de datas, de tradições, que são muito importantes para a gente poder entender o texto, não somente pelo texto, mas também pelo seu contexto, né? Eu sou historiador de formação, né? O Hugo é historiador de alma, né? Fez direito porque Deus sabe o quê. Né? E a verdade, gente, é que para nós que somos historiadores, eu aqui estou diante de grandes outros historiadores, um beijo que meu camarada está ali atrás, né? Para a gente, o contexto de urdidura, aquilo que subjaz embaixo do livro, a gente tem várias camadas de leitura, né? E como isso nos é escamoteado para a história que fica para lá dos Montes Urais, como nós somos vitimados constantemente, né, pelo eurocentrismo, pelo orientalismo, isso nos é tirada, essa história, muitas vezes a gente fica somente na superfície, muitas vezes as leituras deixam de abismar em águas mais profundas porque nos falta um conhecimento que não apenas não nos é dado, ele é tirado de nós, né? Esse epistemicídio que a colonialidade como um todo traz não é simplesmente o epistemicídio da nossa episteme, é das nossas epistemes conjugadas, né? E entender China é um processo, entender China é um abismar-se, né? Da mesma forma, em qualquer grande nação, em qualquer grande povo, qualquer lugar que você vai de fato estudar a história, você tem, mas em lugares específicos, como por exemplo a China, como por exemplo a própria Rússia, que são lugares multiétnicos, que são lugares milenares, você entender de onde aquelas pessoas estão vindo, para onde elas estão indo, quais são os seus referenciais, qual que é o contexto que você tem antes, seja ele de curta, média ou longa duração, te dá a possibilidade de fazer leituras muito diferentes de um mesmo livro,
né? Então, quando vocês estiverem lendo esse livro, vocês vão ter essa oportunidade. Se alguém quiser fazer o teste, lê o livro a primeira vez sem olhar as notas e depois volta e olha as notas. Faz isso num capítulo e você vai ler as notas dos capítulos todos, porque vai te dar uma outra profundidade, né? E a história da China, por mais que a China esteja do outro lado do mundo, é a nossa história. E isso é algo que eu defendo com unhas e dentes. Nós, anticolonialistas, precisamos ser tricontinentalistas. Nós temos uma história partilhada, a história da nossa opressão é partilhada, a história das nossas lutas é partilhada e a construção das nossas lutas futuras também deve o ser, né? A gente tem mais facilidade com as coisas se a gente não precisa de reinventar a roda, né? Quando a gente se debruça sobre os processos revolucionários, a gente não debruça sobre eles para a gente fazer o mero decalque. A gente não é uma criança de 3 anos de idade com a forminha quadrada tentando colocar num buraquinho redondo. A gente sabe muito bem que a Revolução Brasileira não vai ser a Revolução Chinesa, não vai ser a Revolução Albanesa, não vai ser a Revolução Soviética. Mas ela tem muito a aprender com todos esses processos e com os processos anticoloniais, quanto mais. E, infelizmente, a cada dia que passa, a história da China, da década de 20, de 30 e 40, ou do século XIX, nas décadas de 30 e 40, se torna mais a nossa história atual, né? E tudo que envolve a China é grandioso. Todos os números são números gigantescos, todos os acontecimentos são na casa dos milhões, e eles são muito olvidados, são muito esquecidos, né? O Hugo estava falando aqui do Taiping, só a revolta Taiping sozinha tem uma mortandade maior do que a Primeira Guerra Mundial. Na maioria das vezes as pessoas nem sabem que ocorreu a revolta Taiping. Na maioria das vezes a gente não é ensinado na escola nada que acontece para lá dos Montes Urais. Quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo outros processos revolucionários, vai estudar o anticolonialismo africano, por exemplo, a gente consegue perceber a presença perene do Mao na África. Mao e Lenin, Lenin e Mao. Até o momento de Mao, Lenin, depois do momento de Mao, Mao e Lenin, né? E Mao era um leitor arguto de Lenin. Eu sou maoísta, né? Tem muitos colegas aqui que não são, tem vários colegas aqui marxistas-leninistas. Eu vejo em Mao este salto qualitativo. Exatamente por quê? Por causa desses aportes e sua possibilidade de universalização. Quando a gente fala de possibilidade de universalização, gente, eu não estou falando que o Brasil é medieval, eu não acho que tem um castelinho do Shrek passando e que nós vamos, sabe? É muito diferente disso. É a gente entender que certas veleidades, que certas vicissitudes da história que acontecem, né, nas periferias do sistema se repetem, como tragédia, como farsa, mas se repetem, porque a gente tem muito que aprender. Mas é aprender na chave do Mariátegui, né? É nem decalque, nem cópia. E eu acredito que esse livro é uma belíssima forma da gente conseguir avançar nesse aprendizado, né? A autonomia literária está fazendo um baita trabalho, eu sei, e eu venho conversando com o Hugo, a gente já teve algumas conversas disso, de outros tipos possíveis, e vão vir muita coisa daí, mas a gente vê nisso também uma necessidade, que é uma necessidade que a nossa geração vem fazendo, né? Eu estou de frente para o Bamonte, eu estou de frente para o Tavinho aqui, tem que reconhecer o trabalho dos camaradas, Iães também, que é um trabalho tão importante, né? Os meninos da Ruptura, e não só eles, nós lá na Consciência Revolucionária lançamos muita coisa, pessoal da ND, pessoal da URC, Nova Cultura, enfim, de coisa que a gente não tinha, gente. Nós estamos falando do ineditismo de um livro que daqui a pouco vai fazer 100 anos. Quando eu fui um dos responsáveis pela tradução dos escritos militares de Engels, a gente trouxe à baila textos inéditos de 1852. Né? Então, assim, a gente, de fato, viveu no nosso movimento, eu, na minha geração, vivi, muitos de vocês aqui participaram disso junto comigo, de um momento de terra arrasada, né? Da queda do socialismo real, da queda do Bloco de Leste, do liquidacionismo como um todo, e nada se tinha. Hoje em dia, a gente consegue, num sábado, entupir um lugar desse, de forma que a maioria de vocês agora está em pé, como cresce, né? E esse crescimento também é
muito frutuoso quando ele vem acompanhado da boa teoria. Né? Porque o nosso objetivo maior é qual? É a concepção da Revolução Brasileira. Para isso a gente precisa de aliar a teoria à prática. Muito já foi dito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Né? E essa mudança de mundo passa por isso. Né? Falando um pouco especificamente do exemplo chinês, eu acho, e eu estava conversando hoje, mais cedo, eu e o Hugo, a gente estava gravando o AntifaCast, e no final perguntaram assim, resume em uma frase, né? Para mim, a frase que resume o exemplo chinês é um outro mundo é possível. Nós estamos falando de uma nação que foi escravizada. Nós estamos falando de uma nação que foi prostituída, de uma nação que foi dividida entre uma dezena de potências ocidentais, que durante um século teve sua população sujeita às barbáries mais absurdas, que, para além disso, já estava sob a égide de uma dinastia, que era uma dinastia minoritária e que trazia também um problema cultural muito grande. Num momento de grande instabilidade, o Qin já estava num momento de grande instabilidade ali no primeiro para o segundo quartel do século XIX, que passa por uma transição, para uma pseudo-democracia que convulsiona ainda mais essa nação e que consegue se levantar e que consegue vencer. Nós estamos falando de um lugar, gente, que as pessoas tinham uma expectativa de vida bíblica. As pessoas viviam, em média, 39 anos de idade quando se termina Quando se termina, não, né? Quando a gente coloca uma data de término, porque depois de 49 você tem todo outro processo que vão continuar, a Guerra Civil vai continuar, você tem toda uma pacificação do Tibete durante os 70 e 50, enfim. Mas quando a gente chega, na primeira grande vitória, ali em 49, 39 anos de idade. 39 anos de idade. E não é simplesmente que as pessoas viviam 39 anos de idade. Elas viviam 39 anos de idade porque não existia infraestrutura na China. Você pega qualquer relato de viagem da China de 1840 ou de 1938 e eles vão falar a mesma coisa. Só existem dois tipos de pessoas na China: as que vivem vidas faustosas e nababescas e as que vivem na mais extrema pobreza. A diferença é que centenas de milhões vivem na mais extrema pobreza e alguns poucos vivem essas vidas faustosas. Isso foi mudado. E isso foi mudado muito rapidamente. Quando o Mao falece, essa expectativa de vida já tinha quase dobrado. É muito irônico, porque os liberais se juntam para falar Mao matou melões, mas quando você pega, por exemplo, o que era os índices de expectativa de vida, os índices de crianças que morriam antes de completar um ano, e compara a China com o Bangladesh no mesmo período, você vê que quem matou milhões é o capitalismo. Nós vivemos sob a égide de um sistema onde, pelo menos desde a queda do socialismo real, ainda temos de 20 a 25 milhões de mortes evitáveis todo ano, seja por falta d'água, seja por doenças tropicais que não são pesquisadas a cura porque não interessa para a indústria farmacêutica, seja por guerras, ou seja, nós estamos falando de um número que ao longo de 30 anos vai variar de 600 a 750 milhões de pessoas que morrem de causas evitáveis. Nós vivemos num mundo capaz de produzir comida o bastante para que todo ser humano comesse há ao menos 50 anos, e aqui, no nosso país, no ano passado, de cada 10 pessoas, 6 não sabem o que é comer na janta. As pessoas falam assim, isso não é fome, é insegurança alimentar. Coloca o burguês para passar insegurança alimentar. Foi o que o Hugo disse aqui mais cedo. As pessoas não têm noção do que é isso. Essa penúria que é. E essa nação que foi devastada se reconstruiu e chega 70 anos depois como a segunda maior economia, que na verdade o valor nominal já é a primeira maior economia do mundo. Com a pobreza eliminada. Pese todos os erros que ocorrem depois, e eu sou muito crítico do período pós-dengue, eu acho que se flertou com o desastre dia sim, dia também, as coisas começaram a despiorar, eu acho que o termo melhorar é até forte, mas assim, começaram a despiorar depois. Mas, apesar de todos os pesares, essa é uma vitória gigantesca, não só do povo chinês, essa é uma vitória gigantesca da humanidade. Nós estamos falando de 900 milhões de pessoas tiradas de baixo da linha da pobreza.
quando o capitalismo precisa de fingir que deu certo, ele fala, olha de 70 para cá quantas pessoas que saíram, que não passam mais fome. Ele só não conta onde que essas pessoas estão. Essas pessoas estão na China, essas pessoas estão no Vietnã. Né? A grande maioria desses dados estão aonde? Na Ásia. Mas aonde na Ásia? Na Índia? Não. Né? Então, assim, a gente tem que pensar o que é esse processo. E esse é um processo que nos traz lições nos mais diversos campos. Nós estamos falando de aportes importantíssimos para a filosofia, mas nós estamos falando também de uma região que vai produzir os maiores pensadores militares do século XX. Sabe? E não é só o Judé e não é só o Mao. O Lin Biao, por exemplo, foi um pensador militar brilhante, um estrategista militar brilhante. Ao mesmo tempo que ele era um estrategista militar brilhante, no período da mordidura desse livro, do Snow, ele está como reitor da universidade, construída dentro dos sovietes. Como que essa construção se deu é um exemplo para todos nós. Gente, as pessoas não foram simplesmente ao Deus dará atrás do Exército Vermelho porque eles cantavam lindas canções e todo mundo odiava os senhores de guerra. Aonde os sovietes eram instalados, você tinha uma mudança de qualidade de vida que é ímpar. As pessoas eram alfabetizadas, elas tinham contato pela primeira vez, muitas vezes na vida, com os caracteres mínimos do idioma que elas falavam a vida inteira. As pessoas eram passíveis de serem tratadas. O Hugo trouxe isso aqui de manhã e é uma coisa muito importante. A medicina chinesa tradicional, apesar de tudo que ela nos trouxe, ela trouxe para uma clivagem social muito específica. Muito específica. Os médicos chineses tradicionais, quando alguém do povo recorria desesperado a eles, falava, eu não sou um veterinário, é a revolução das privadas. E aí você fala, que loucura, a revolução das privadas, por que eles estão falando isso? Estão falando disso porque nós estamos falando de uma sociedade que não tinha esgoto encanado, que não tinha alfabetização, que as pessoas viviam 39 anos em condições semifeudais e análogas à escravidão na maioria das vezes. Quando a gente fala de latifúndio na China, para nós brasileiros não faz nem sentido. Porque a terra na China, o que era considerado um camponês médio, qualquer lote num condomínio de classe média é maior do que era considerado um camponês médio na China nessa época. O latifundiário chinês, o grande camponês, ele era um sitiante. A questão é como que o poder era brutalmente exercido contra eles e ainda assim isso foi reformado. Por que eu estou falando disso? Porque uma nação que tem 1/5 da população, que chegou a ter 1/8, foi subindo, tem 1/5, agora tem um pouquinho a menos, tem 10% só das terras aráveis. E ninguém lá passa fome. Nós temos a capacidade de fazer reforma para, no mínimo, 12 milhões de famílias. E 60% da nossa população não tem o que comer no ano passado. Vocês entendem o grau da vitória que nós estamos falando aqui? O tamanho dessa conquista? Em 70 anos, o pessoal que arava com boi, tá? Vamos lembrar que a agricultura chinesa era uma agricultura pré-moderna. O pessoal arava com boi. Hoje em dia, capitaneia 23 das 25 ciências de ponta da humanidade. Por enquanto, porque em breve, provavelmente, serão as 25. Quando a gente vê um exemplo desse, e a gente pensa que o nosso país, nossa população é muito menor para a gente ter o trabalho, a área arável é muito maior, nossas capacidades, né, de trabalhar isso é tão maior, é possível. Outro mundo é possível. E é esse o farol que eu acho que a Revolução Chinesa acende para todos nós e que a gente deve persegui-lo. Né? Mirar neste exemplo, mirar na abnegação desses homens e mulheres que se sacrificaram, que deram seu sangue, que deram seu suor, que deram sua linfa para a construção de uma outra sociedade, que essa sociedade é possível. E que nós precisamos construir essa sociedade também para nós. Obrigado a todo mundo que veio.
fica até difícil falar qualquer coisa depois da fala do João. Coisa. Bom, vamos fazer o seguinte, abrir para algumas questões breves aqui. Hoje vão estar também um pouquinho corrido, daqui a pouco ele tem de viajar, mas eu acho que cabe a gente fazer um bloquinho aqui de umas 3 perguntas, depois a gente faz e a gente vai se alternando aqui e respondendo. E depois das perguntas, gente, eu juro que eu vou tirar foto com todo mundo. Já separei o tempo para isso. Alguém quer começar? Ali? Pode vir. Vem aqui para frente. Não, tranquilo. O microfone fica no centro. Mas vem aqui para a filmagem. João, eu já tinha te feito essa pergunta uma vez, né? Mas a gente conversou isso informalmente, acabou que a gente não conseguiu debater. Até quando a gente tem essa transição, né, do modelo imperialista, etc. e tal, para o modelo revolucionário chinês, foi mantido uma noção que vem do maoísmo, dentro do maoísmo, que é a noção da meritocracia. Quando a gente, da esquerda, ouve isso aqui no Brasil, a gente leva um susto. Como assim foi mantido um modelo de meritocracia dentro da China? É um modelo diferente e eu gostaria que, né, se vocês pudessem... Mas, enfim, o Mao era maoísta, né? Então por isso que eu estou te perguntando isso. Quer fazer as outras que a gente já faz? Opa, boa tarde, João. Eu queria fazer uma pergunta em questão de historiografia. Eu sou historiador, tenho em Anhas aí, ótimo curso dele, inclusive estou fazendo ele lá na classe esquerda, sobre historiografia asiática. Há pouco que a gente sabe sobre historiografia asiática aqui no Brasil. Eu fiz curso de história, você fez curso de história, aí a gente tem uma historiadora aqui. Aqui no Brasil a gente não fala de Ásia, não fala. A gente não sabe que a Revolução Mongol aconteceu, a gente não sabe a importância dela, que salvou, óbvio, história contrafactual nunca funciona, mas a Revolução Mongol vai ser capaz de, em parte, parar o Japão na Segunda Guerra Mundial. Antes do período em que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial, certo? Enfim, eu queria saber sobre as revoluções asiáticas, Filipinas, Indonésia, falar do partido da Indonésia, que era o maior do mundo, né? Eu queria saber, tem mais projetos de vocês e tudo mais, em busca, inclusive, estou com o Congresso de Baku aqui, você assina por favor. Não assino, claro. Queria saber se tem mais projetos, porque a Ásia sempre foi um mistério, não no bom sentido, foi sempre aquele mistério orientalista aqui, especialmente no curso de História. Obrigado. Tem mais alguém? Então, como se trata de história do século XX da China, eu queria saber se tem alguma referência sobre umas coisas mais recentes do período pós-denguista, porque você vê podcast, vê áudio, e parece um plano muito mirabolante da China fazer toda essa construção de mercado. E aí eu queria saber se basta ver as atas do Congresso, para saber se fez propósito mesmo. Será que é só uma disputa? Algum texto assim? João, todos. Eu venho de um partido que tem uma posição diferente em relação à China. Há uma discussão muito grande a respeito da China, na verdade, ser um país capitalista e, no momento, um país imperialista. Eu gostaria de saber qual o seu pensamento a respeito disso e o que a gente tem para defender uma posição ou outra, porque, segundo eles, há fortes evidências de que a China se tornou capitalista e imperialista. A gente vai se invertendo aqui um pouco. Acho que dessa questão do maoísmo a gente estava falando. Qual o seu nome? Fábio. Ela é muito interessante porque as pessoas esquecem, né, do mestre Mo, né, o mestre Tinta. E ele era o único grande filósofo da China antiga que tinha origem trabalhadora. Né? Ele era um escriba, adotou esse nome Tinta, né, que Mo, na verdade, em chinês é o que a gente chama de Nanquim. Né, que Nanquim é o nome da cidade.
e ele construiu quase que uma guilda naquela época. Ele construiu quase que um partido. E muitas vezes se esquece, se sonega essa influência maoísta sobre o Mao, mas isso é demonstrado, é comprovado naquelas famosas cartas que ele troca com o Chepotá no fim dos anos 30. E ele, embora ele sempre fale, olha, Lao Tzu é útil em tal ponto, mas tem um aspecto idealista, Confúcio é útil em tal ponto, mas tem um aspecto idealista, o único que ele chama de grande mestre é o Mo. E aí tem um ponto importante da ideia de meritocracia, porque a gente tem que lembrar que o Mo foi aluno de Confúcio e rompeu com Confúcio. E a principal ruptura em relação a Confúcio é que ele opõe a ideia de amor fraternal ao amor universal, que em chinês é amor imparcial, tianai. Com isso, o Mo está defendendo, primeiro, uma coisa que vem da lógica dos de baixo. Segundo, o Mo está propondo um método científico bem à la letra, contra a tradição chinesa, que de certa maneira é científica, e a gente vê a expressão disso com essas coisas, tipo do Falun Gong hoje em dia, que é contra a vacina. Olha que tragédia, esse espetáculo aí do Falun Gong atualmente, né? O médico comunista indo vacinar as pessoas, olha que horror, não. E é uma coisa que tem um peso na China atual, até que as pessoas ficam meio assustadas. O Partido Comunista ainda faz essa luta e ainda faz campanhas de esclarecimento lá para a massa, por conta dessa tradição que é do Confúcio, é do Lao Tzu e de muitos outros pensadores que eram hostis a essa própria ideia de evidências. E o Mo tem esse grande mérito. E a grande questão da diferença da ideia de meritocracia, do que a gente poderia chamar de meritocracia, com todo o risco, né, de aplicar esse termo também, do Mo para o Confúcio, é que o Mo está falando o método tem que ter universalidade. A gente não pode ter uma lógica sectária, porque, de certa forma, o Confúcio ele cria a ideia assim, a China está um caos, e o Confúcio que cria a ideia da tradicional família chinesa. Vamos organizar esse caos aqui na família familista patriarcal, que já estava acontecendo naquela época, mas, de certa maneira, ele descreve e cria. E isso tem um aspecto que, ao mesmo tempo que o Confúcio propõe uma certa meritocracia por meio de concursos, isso esbarra na sua própria teoria de como isso vai se realizar se existe uma primazia da família. A família, papai, mamãe e filhinho, tem que ordenar a sociedade ser meio que um pequeno estadinho, o que facilita muito o trabalho dos reis, não do imperador, porque o Confúcio não era defensor da unificação imperial, nem o Mo. Isso é uma ideia que veio surgir depois, tem muito mais a ver com o Han Fei. Mas o Mo, quando ele está falando, olha, amor não é um amor aqui entre a nossa tribo, não é um amor entre os nossos amigos, a nossa família, o amor é universal, pô. Ou você é capaz de amar um sujeito ali que está na rua, que está sem se alimentar, que está tomando chuva, tomando sol, ou você não é capaz de amar ninguém. E a ideia de uma meritocracia, ela só é possível realmente com essa possibilidade de universalização. Um outro aspecto do Mo que vem também é a própria concepção de guerra do mal que se perde. A única guerra justa que existe é a guerra revolucionária, que é a ideia de lutar uma guerra que põe fim a todas as guerras. Isso é a concepção moísta. Claro que o Mao ele incorpora muito do Sun Tzu e de outros pensadores da escola marcial, né, do Wu, mas ele traz uma influência fortíssima. O João falou isso aqui, os grandes pensadores militares, o quanto essas ideias chinesas também influenciaram os camaradas vietnamitas. Mas essa noção dessa guerra que se faz dessa forma tem um precedente na China antiga, que é o Mo. E é nesse aspecto que o Mao ele usa do confucionismo de maneira prática, mas no fim ele é um anti-confucionista. Teve uma crítica de direita que eu li recentemente que é muito interessante sobre o Mao, que fala a China se tornou uma teocracia moísta. E que elogio, e que bom, né? Se esse amor universal, mérito, anti-guerra, é a oposição que a gente vê no mundo atual, o exército americano imperialista como ele é com sua guerra ofensiva, que de certa maneira reproduz na sua lógica o método de guerra dos países do eixo, com sua expansão militar da OTAN indiscriminada, e a China com a lógica de autodefesa. E se não é por ele, a gente já estaria na Terceira Guerra Mundial. E é esse precedente histórico desse pensador magnífico, na minha opinião, também o maior pensador da China antiga, que é o Mo. Vou só complementar uma outra coisa, né, que eles também partilham junto o que eles foram fazer na vida, o Mao era pedagogo, né? Muitas vezes a gente esquece que o Mao é um pedagogo vindo do interior que encabeçou a maior revolução de todos os tempos.
né? Então, essa ideia da universalidade, por exemplo, ela deságua muito na prática no momento das 100 escolas, né? Que floresçam 100 escolas. E você vê isso acontecer na prática, nessa possibilidade dessa luta de duas linhas ampliada para fora também da forma partido, né? Essa ideia de, quando a gente fala uma luta de duas linhas, a gente está usando o termo duas linhas, mas não necessariamente só duas linhas. Quando a gente fala que floresça 100 escolas, é uma luta de 100 linhas, né? E de forma o quê? Para que ela possa florescer, há de ser universalizado o ensino, né? Como que floresceriam 100 escolas enquanto o mandarinato continuasse a fazer os mesmos concursos dentro do neoconfucionismo, praticamente não muda? Como floresceriam 100 escolas se eu não posso sequer ler os grandes clássicos da minha própria literatura e eu tenho que ficar decorando fórmulas formulares lá da dinastia Tang para poder falar uma coisa ou outra? Então, assim, na prática também, a gente vê como que o mau pedagogo bebe dessa fonte do humor também, né? E eu acho que isso é muito importante, porque o mal é um cara que sabe muito aliar, né, a teoria à prática, né? O mal é um cara que eu acho que, assim, para além do Einstein, o cara que mais escreve de filosofia ali dentro desse movimento revolucionário, né? E que ele está sempre tentando pensar em como dar uma praxis para aquele aporte filosófico que ele está fazendo, né? Vou começar da segunda, então, da historiografia. A segunda foi a historiografia, não foi? Foi. Sobre a historiografia, né, asiática. Tanto a historiografia asiática quanto a historiografia africana, nós a desconhecemos profundo e profusamente. Mas fiquem tranquilos que a latino-americana nós conhecemos bem pouco, né? A nossa universidade, ela foi formada pela Mission Civilisatrice Française, né? Ou seja, a missão colonialista francesa em tradução livre, né? Então, na esmagadora maioria das vezes, não só dentro do campo da história, que é o nosso campo, mas dentro das humanidades como um todo, nós abrimos mão, viramos nossas costas para a América Latina, desconhecendo nossos irmãos africanos e asiáticos, e focamos, né, toda a nossa ideia de epísteme naquilo que é produzido na academia ocidental, leia-se Europa Ocidental e Estados Unidos, né? Para além disso, há também um segundo ponto, né, que o colonialismo também é um colonialismo linguístico, né? A historiografia que é na língua inglesa, que é a língua franca hoje, ela acaba indo mais longe. Tanto que quando a gente pensa numa, entre aspas, virada decolonial, o que é a primeira grande historiografia asiática que vai chegar para nós? São a versão historiográfica dos estudos subalternos. Por que o subalterno chega para nós? Porque o indiano é forçado a escrever em inglês, né? Então, muitas vezes, a gente deixa de ter este contato que vem crescendo de pouco a pouco, né? A academia vem mudando. Eu me formei há praticamente 20 anos atrás. Eu não tive matéria de África e eu não tive matéria de Ásia. A Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu me formei, é um dos cursos que tradicionalmente tem notas de 5 a 7 dentro dos programas de pós-graduação de História. Hoje em dia, você tem 2 professores de África, você continua não tendo cadeira de Ásia. São raríssimas as universidades federais no Brasil hoje que têm professores titulares de uma cadeira de Ásia. Muitas vezes também o professor titular da cadeira de Ásia é o cara que estudou um pouco de Rússia porque era de contemporânea, né? Isso que acontece. Então, assim, falta uma formação muito grande e falta isso porque isso nos é escamoteado, porque também quanto mais a gente estuda, e aí eu vou entrar na outra pergunta para já, né, entrar nos outros processos revolucionários, mais a gente percebe o quanto eles estão umbilicalmente ligados, né? Você falou da Revolução na Mongólia, né? O Ulan Bator, né? Importantíssimo, encontrou com Lenin, morreu de exaustão ao meio da Revolução e foi seguido por Jologin Choibalsan. Jologin Choibalsan evitou que o imperialismo japonês batesse na portinha da Rússia. 6 anos antes do que a gente chama de Segunda Guerra Mundial na Europa.
O teatro de guerra asiático, ele começa no início dos anos 30. Só que a gente chama de guerra mundial só quando chega na Europa, né? Então, assim, a gente vê até como, né, a nossa nomenclatura é uma nomenclatura colonizada, é uma nomenclatura imperialista, né? O caso da Indonésia é um caso muito emblemático, porque é um caso de um dos maiores assassinatos que ninguém nunca ouviu falar, né? Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas que foram brutalmente assassinadas para evitar uma revolução, para evitar que a Indonésia se tornasse comunista, né? Em números menores, algo muito análogo também vem sendo cometido nas Filipinas. O Partido Comunista das Filipinas vem lutando uma luta abnegada há décadas e décadas e décadas. José Maria Sison, um dos maiores nomes do nosso tempo. É um dos maiores nomes do nosso campo, uma pessoa que precisa de ser conhecida e que muita gente não conhece. O método Jakarta aqui do Beres, que é muito importante, né? Tese, alguns momentos, né, que a gente tira o homem dos Estados Unidos, mas não tira os Estados Unidos do homem, né? Comentando sobre o socialismo real, a gente pula, mas assim, é um livro importantíssimo, importantíssimo, porque as pessoas não conhecem. E esses movimentos, eles se espalham pela Ásia inteira, eles se espalham pela África inteira, eles se espalharam também pela América Latina inteira. E nós também não conhecemos nem os da África, nem os da América Latina. Gente, Granada está aqui do lado. A gente muitas vezes não sabe o que foi a Revolução em Granada. Uma ilhota que foi ocupada pelos Estados Unidos para não se tornar Nova Cuba, porque ela ficava perto bastante, né? Então, assim, é muito importante trazer isso. Existem projetos nisso? Existem projetos, existem coisas sendo feitas já, né? Hoje em dia, pelo menos no Partido Comunista das Filipinas, a gente tem muito material já disponível em português, né? Pelos meninos da Nova Cultura.if traz muito material, né? O movimento, por exemplo, na Índia também, que é muito importante, né? Sharvajundar, né? Toda a luta naxalita que depois vai descambar na luta por Dandakarani, né? Tem algumas coisas que já estão traduzidas, que já são disponíveis, mas a verdade é que falta muita coisa, né? Falta muita coisa. A Autonomia trouxe o livro do Bess, que é importantíssimo para a gente entender a Indonésia, entende, né? E ainda falta. Por exemplo, eu estou com uma tradução que eu particularmente estou fazendo do italiano para português, que é de um livro sobre a Revolução da Mongólia, né? Que chama o Socialismo na Steppe. A gente não tem. A gente simplesmente não tem nenhum livro em português sobre a Segunda Revolução. Mongólia foi a Segunda Revolução. A maioria das pessoas nem sabe, às vezes, que teve uma Revolução na Mongólia. E ela, como eu disse, foi importantíssima. Então, assim, vários projetos estão sendo capitaneados, né? E hoje em dia a gente ainda tem uma sorte maior de ter mais pessoas e cada vez mais gente entrando. E essa é uma luta que a gente precisa de expandir esse fronte cada vez mais. A quarta pergunta foi... Sim, da questão do imperialismo chinês, né? Capitalismo imperialismo chinês. O que acontece? Fazer qualquer análise reducionista da China é muito difícil, né? A China, ela é muito complexa. E a luta de duas linhas é uma luta que continua. O próprio Mao falava isso. O Mao falava que não seria da noite para o dia que a transição se completaria, que seria ter idas e vindas e voltas e que haveria disputa, né? E sempre foi muito enfatizado a ideia de continuar a luta de classes mesmo durante a transição para o socialismo. Eis a revolução cultural aí, para que eu não esteja mentindo sozinho, né? Na minha visão, e aí é uma coisa muito passível de interpretação de cada um. Nós temos uma guinada brutal à direita a partir da queda de Mao. Essa guinada à direita continua durante um bom tempo e depois nós temos o que é a nova ala esquerda do partido chegando ao poder depois de muito tempo. Qual que é o ponto? O ponto é que se eu estava aqui e eu venho caminhando para cá, na hora que eu estou aqui, isso aqui está à esquerda, não está? Só que ele está muito à direita do que era antes. Esse que é o ponto, né? É inegável que, em comparação, hoje em dia,
quem está comandando o partido, principalmente internamente, né, durante muito tempo. Agora, no último congresso, que a gente teve uma mudança mais forte para as questões internacionais. Mas até o 19º congresso era a camarilha, porque eu não consigo chamar aquilo de grupo, do Liu Keqiang, que estava comandando a área externa do país. O Keqiang, gente, só não é neoliberal porque ele não nasceu na Inglaterra. Sabe, assim, eu particularmente acho a política externa, muitas vezes, extremamente neoliberal e predatória. Só que, assim, isso foi caminhando e deu uma parada. Vai para onde? Não sabemos. Só que ao mesmo tempo que a gente tem isso, que é uma capitulação de linha, a gente tem vários resultados que não nos permitem, ou ao menos eu acho que não nos deveria permitir, jogar fora o bebê com a água do banho. Sabe? Porque nós estamos falando de um país que, apesar de todos os pesares, eliminou sua pobreza extrema. Nós estamos falando de um país que, apesar de todos os seus pesares, refloresta uma Irlanda por ano. Nós estamos falando de um país que, apesar de todos os pesares, tem mais direito trabalhista que o nosso. E que isso vem se agudizando. E apesar de todos os pesares, mesmo considerando os tratados e a forma como a China trabalha fora, é infinitamente diferente do que o hegemon imperialista ou do que qualquer um de seus lacaios. Eu não tenho como comparar os tratados que são feitos internacionalmente pela China com os tratados que são feitos por qualquer um dos países do Ocidente. E não é simplesmente dos Estados Unidos. Não, eu posso pegar a Suécia. Se você pega um tratado de aviação com a Suécia está te passando tecnologia de aviação de 2, 3 gerações para trás, não te passa nada, te cobra um absurdo, te força a ficar atrelado a uma cadeia produtiva. A China desenvolve a tecnologia junto com você e ela está passando a tecnologia que ela está usando. Então é muito diferente isso. Isso significa que não tem esse, não tem desvio? Não. Antes, pelo contrário. Muitas vezes a linha direita do partido, à medida que ela foi perdendo força na disputa interna, ela migrou para as áreas financeiras, para as áreas externas. Para as áreas financeiras ela já estava, inclusive, gente, desde o momento da Revolução. Né? Hoje de manhã, eu e o Hugo, a gente estava falando rapidamente sobre o Grande Salto Adiante. Né? Um dos problemas do Grande Salto Adiante já foi uma briga de língua. Né? E, então, assim, a gente tem que ponderar sobre isso. Né? Eu acho que, como historiador, a gente tem que pensar nos conceitos e ter muito cuidado com os conceitos. Né? Qual que é o conceito de imperialismo? Se eu for pegar o conceito de imperialismo, conforme Lenin define o conceito de imperialismo, eu consigo bater todos aqueles itens ali, ou eu consigo bater pelo menos a maioria dos itens para falar e resumir no mesmo guarda-chuva a China e os Estados Unidos? Eu, pelo menos, não acredito. Se a gente vai pensar lá depois o conceito de social imperialismo, aí talvez ele se aproxime um pouco mais, mas ainda assim há algo ali que é falta. Algo ali que está além, que está aquém, no caso, para que a gente chegue nesse conceito. Então, assim, por mais que tenha tido um desvio gigantesco para o lado direito, que a volta que teve não é nem um milésimo do que foi o desvio, eu não acho que a gente pode ser reducionista, porque senão nós vamos estar abarcando sobre um mesmo guarda-chuva coisas que são díspares. Essa, ao menos, é a minha opinião. Acabou de responder 2 milhões de coisas, desculpa. Vai lá. Eu acho que nesse aspecto de imperialismo, só complementando um pouco, a gente tem que ter uma série de características. Não é análise dizer que alguém é imperialista para o bem ou para o mal. Eu acho que isso que o João colocou é importante dizer. O desvio de direita, eventualmente, não vai caracterizar alguém como imperialista, que a gente precisa preencher algumas categorias objetivas. Por exemplo, o domínio da moeda, o domínio da língua, o domínio da cultura. Quer dizer, a gente é bombardeado culturalmente, não é pelo mandarim, a gente desconhece. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e a gente sequer é lá muito convidado, não é nem obrigado, convidado a entender o que é um ideograma. E muitas das pessoas que comentam coisas da China nos jornais são pessoas que não conhecem um único ideograma, por exemplo. Então, quer dizer, como seria uma potência imperialista que tem uma relação com o Brasil e, ao mesmo tempo, nós desconhecemos detalhes, a ampla maioria dos brasileiros desconhece detalhes básicos do mandarim. Porque no inglês não é assim, por mais que o brasileiro não fale inglês como outros povos falam,
A gente é bombardeado com cultura americana, dublada na televisão aberta, a gente ouve música em inglês, todo mundo ouve mesmo sem entender o que é exatamente aquilo. Os filmes que inundam os nossos cinemas, inclusive em prejuízo ao cinema nacional, são filmes americanos, né? O que a gente tinha de rede de cinema no Brasil até bem pouco tempo atrás era Barbie e Oppenheimer. Não tinha nada. Quantos filmes chineses lotam? Alguma vez, algum filme chinês, olha que tem filmes muito bons lá, por algum acaso, trancaram alguma sala de cinema no Brasil e pediram a divulgação e exibição de um filme nacional? Nunca aconteceu isso. Eu não me recordo também de nada cultural da China na televisão aberta. Talvez o Tigre e o Dragão passou uma vez, mas é tudo muito remoto. Quer dizer, então, que imperialismo é esse que não chega? Outra é a própria simetria. A China consegue ter ganhos maravilhosos, mas ela ainda é um país cuja PIB per capita é um pouco maior do que o do Brasil. A China ela acaba tendo um IDH, um rendimento social, seu produto econômico alto, por esse detalhezinho chamado socialismo. Não é que a China é ultra rica, né? Muito pelo contrário. Agora, tem todos esses detalhes. A China tem um salário que é o dobro do Brasil. O dobro. O salário médio da China é o dobro e o poder de compra é o nosso hoje. E eu não acho que os chineses eles obriguem tratados desiguais. Ultimamente eu me voltei um pouco mais para olhar o que está se passando na África, acho que boa parte de vocês aqui também. E, gente, o que a França faz com o Niger, como é que o Niger fornece 40% da energia da França e nem 20% da população de lá tem energia elétrica? Nem para o Macron chegar e falar, olha, tudo bem, eu vou te explorar aqui, mas eu vou fazer um Bolsa Família e fazer um luz para todos aqui. Isso eles fazem, né? Isso é imperialismo. Controlam a moeda dos países africanos, né? Na prática, o franco CFA, que antes era o franco das colônias francesas da África, eles ressignificaram a sigla, virou Comunidade Financeira da África. É uma brincadeira isso, né? E o Macron está ameaçando invadir o Niger, e aí, como é que vai ficar a retórica agora? Vai invadir por quê? Porque o país não quer mais fazer uma troca desigual? Quantas minas de urânio tem na França? Nenhuma. Vocês sabiam que a França é a terceira maior exportadora de urânio do mundo? O ouro também. O Canadá, o simpático e democrático Canadá. O que faz o Canadá no Congo? O que faz? Agora o Traoré travou o envio de 200 quilos de ouro que foi extraído lá no Burkina Faso, que nem ia entrar na contabilização. Não é assim, vai ser contabilizado no PIB do Burkina Faso. Não. Vai ser retirado e já vai entrar direto na contabilidade do PIB canadense. Como boa parte da riqueza extraída brutalmente no Chad, na República Centro-Africana, vai para a França. E já entra lá. Se as estatísticas todas estão falando que a França é a terceira maior produtora de urânio, ora, diabos, aquilo é uma colônia. Você está dizendo que o Niger é uma colônia. Ele é, em termos práticos. E isso é imperialismo, mas não é um imperialismo diretamente francês, porque a França exercendo aquilo, mas dentro de um sistema que é encabeçado pelos Estados Unidos da América, que tem a maior base de drones do mundo, em Niamey, no Niger, e que controla via esquema do G7 da OTAN, né? Então, a gente vive num mundo que é unipolar, mas que tem uma contradição vinda desse sul global e que, sem dúvida alguma, é liderado pela China. Só para colocar mais um outro ponto que eu acho que é importante da gente fazer aqui, a China tem legislação interna sobre todos os tratados que ela assina externamente. Tá? A legislação chinesa fala que a China não pode cumprir ou fazer ou assinar qualquer tratado que seja ilegal perante as suas leis internas e perante as leis internas daquele país. Os outros não fazem isso. Antes, pelo contrário, né? O que a gente vê normalmente acontecendo das potências imperialistas é o estupro legal do país. Um exemplo muito claro foi a Copa. A FIFA chegou e falou assim, não, eu fazer aqui, eu quero isso, vocês vão mudar essa porra aí, vocês vão fazer algo igual e foda-se. Aqui na África do Sul também. Sim. Lá pior ainda, é tribunal de exceção. Sim. Assim, tribunal de exceção por tribunal de exceção Israel, né? Então, assim, mas é isso que a gente está falando. Uma coisa é quando o Canadá, você visita o Canadá, outra coisa é quando o Canadá visita você. Né? É muito diferente. Então a China não faz isso. Entre mentes,
O que acontece muitas vezes? Às vezes, certas coisas não são ilegais perante a legislação daquele país. Então, por exemplo, né, estou eu aqui com a linda camisa do Remo, um salve para os meus camaradas do Pará. Se você for ver o porto que está sendo construído lá, e que está sendo uma construção capitaneada pelos chineses, parte dele está sobre território que é o quê? Território disputado, território de povos originários. Só que na letra fria da lei, não tem a posse ainda. Às vezes, uma mineradora despeja num rio algo que pode levar a um problema a um povo qualquer. Só que na letra daquela lei local, aquele grau de despejo está correto. Então, entende como que também isso é passível e permeável de exploração? Tá? Só para deixar claro que as coisas são muito mais complexas, às vezes, do que, né, a gente pensa sobre no momento. Porque, às vezes o cara fala assim, os caras são centralistas, tudo é, só eu não sou. Então, assim, as coisas são mais complexas do que isso, né? Só para a gente pontuar isso aí. Pessoal, sim, vamos mais uma rodadinha aí. Pode uma pergunta mais? Pode, claro. Vem para cá, fala no microfone que está sendo filmado. Também. Oi? Oi? É a pergunta do período português, mas assim, desculpa. Tá? Deixa eu só responder a desculpa. Então, falta muito material de China contemporânea no Brasil. Às vezes a gente tem mais material bom é óbvio que a China contemporânea também, né? Mas assim, de história recente da China, às vezes falta mais um pouco. Tem alguns livros muito bons em inglês que foram feitos, né? Eu gosto muito do livro do Harpal Brar, acho ele muito bom. Na Foreign Language Press tem um livro do... eu esqueci o nome dele, que chama From Victory to Defeat, que é muito bom também. Para mim, são os dois melhores balanços que a gente tem, né, dentro do marxismo-leninismo, do marxismo-leninismo-maoísmo, sobre a China contemporânea. Mas nenhum dos dois ainda tem tradução. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes, nós somos poucos seres humanos para muitos livros a serem traduzidos, né? O Harpal Brar é um cara que eu tenho no meu zap. O Harpal Brar me manda fotos de tiozão dele fazendo as coisas com o filho dele. Então, com o Harpal Brar, eu consigo fechar direito do livro com mais alguma facilidade. Né? Então, assim, são livros que a gente pretende ainda conseguir essa tradução, de trazer para o Brasil. Mas é muita coisa, cara. É muita coisa que nos falta. Então, assim, às vezes falta este bom material aí para nós. Você quer comentar alguma coisa No período D é interessante ler a Isabella Weber, pela bibliografia que ela traz. O Elia Jabur aqui também tem uma contribuição muito boa também à parte econômica e entendimento. E eu acho que o livro da Isabella Weber é interessante porque ela traz uma série de bibliografias chinesas, e aí dá para achar mesmo, né, a China pela China. Por exemplo, estava lendo lá o Chen Tiao, que é um cara que ninguém falava, e na verdade o que a gente entende pelo significante DEN, né, é uma série de outros pensadores ali da China. Eu acho que o Xue é o principal deles, que elaborou a Reforma e a Abertura, e é interessante a argumentação que ele usa. Eu discordo, mas é o livro canônico da chamada Reforma e Abertura, e ele faz uma crítica interessante. Acho que em alguns momentos, é claro que ele vai ali exagerar nas tintas, dizer que a Revolução Cultural necessariamente foi um grande fracasso. Tem pontos lá dele que, enfim, não é direito de interpretação, é fato, está errado. Porém, a maneira como ele justifica a construção da Reforma e Abertura é algo que tem que ser lido para entender o que é aquilo. É simplesmente voltar a preconizar o desenvolvimento das forças produtivas em vez de tentar mudar as relações de produção. E talvez esse seja o grande dilema, a grande questão do marxismo, do comunismo, da revolução. Lembrando que é outro livro de 50 anos de idade, né? Esse é outro. Ele é de 79, esse livro. Eu estou lendo a edição de 83, que ele está em inglês, e é completamente desconhecido. A gente fala de reforma e abertura no Brasil. Teve um livro, teve outros economistas que ajudaram a estruturar a reforma e abertura, mas não sistematizaram tanto o pensamento. O Chen Tiao, ele escreveu um livro de 350 páginas e nada. Não se fala sobre ele aqui no Brasil. Então, isso é parte desse problema, mas eu acho muito interessante entender também o que é isso.
O que é o significante do Deng? É entender que o Deng também não foi um líder como Mao. Ele liderava um grupo de 8 anciãos, que o pessoal até brincava na China, os 8 imortais, né? Um paralelismo com o taoísmo. Mas era o Patai Wan Lao, né? O grupo dos 8 anciãos, e eles tinha uma ala esquerda lá também. E Shanian era, Shen Yun, eles brigavam entre si. O pai do Xi estava lá, e era considerado meio com uma ala de centro, meio com uma ala de direita, o Xi Jinping. E o Xi Jinping criou as zonas econômicas especiais. Por um lado, elas são, mas isso aqui é o capitalismo na China. Por outro lado, foi um meio que a China desenvolveu de conseguir se integrar com o mercado capitalista global sem se tornar capitalista. Era preciso isolar aquilo para produzir o que eles imaginavam, querer esse choque produtivo. Mas eu acho que esse problema da China está num diapasão. Eu acredito que a gente tem que preconizar a transformação das relações de produção, mas a gente não pode perder de vista o desenvolvimento das forças de produção. Senão a gente cai num vazio que pode dar um problema. Nesse sentido, na China eu concordo muito com o Shen Yun, que é um dos poucos também que tem origem proletária lá em Xangai, mas é um pensador muito interessante de fazer essa oposição à esquerda à reforma e abertura. Dependesse do Shen Yun, talvez a reforma e abertura seria uma reforma e abertura vermelha. E não foi. Quase que foi uma coisa bem pior que isso, pelas mãos aí de pessoas que eram objetivamente liberais. O Chao Zian, para mim, era objetivamente liberal. O Deng nem tanto, mas o Deng governava ao centro com muito carinho pela direita, até que ele foi tungado em um dado momento. Mas é interessante notar também isso que o João colocou aqui, que tem uma transformação a partir do 18º Congresso com o Xi. Porque o Xi fala, isso não é isso é público, né? Fala, pera lá, a coisa vai descambar, o trem vai descarrilhar. Ou se muda essa parada aqui, ou a coisa vai para o espaço. E ele conseguiu manter essa mudança no 19º Congresso, e no 20º Congresso teve uma vitória ampla. Ele nomeou todo o Politburo. Porém, agora a resistência por fora do Politburo. E não brinque, o grande livro ainda a ser escrito da China atual é A Luta de Classes na República Popular da China. Porque hoje o pau está comendo. E não está decidido ainda, não. Apesar de uma vitória, digamos, da esquerda no Congresso. Pode? Vamos para ele primeiro, ele aqui, você em seguida. Eu estava vendo essa semana que mais ou menos 20% da população chinesa tinha virado classe média alta, 40% da população estava em classe média. Todo esse sucesso de tirar a população para elevar a sua classe e ser muito baseado em consumo ainda também, né? Tipo, o que a China está fazendo do ponto de vista assim, cultural para que todas essas pessoas que estão se tornando uma classe média alta, por exemplo, como acontece no Brasil na família de bem, o Slayer conservador, todo mundo, quanto mais bem-sucedido sobe, mais se torna conservador as pessoas. E se tem uma revolução cultural contínua para Manju. Tem isso. Olá, boa tarde. Em algum momento da década passada, o David Harvey chegou a tratar da China como um exemplo de neoliberalismo, né? E depois ele recua disso. E, na verdade, pensando esse recuo dele, se até na questão chinesa os estudiosos cometem esses equívocos, porque se ele recua é porque ele considerou que estava errado, como que fica a organização, os movimentos sociais, as pessoas comuns, porque pensa-se que os estudiosos são os primeiros a constatar algumas tendências e são as pessoas a mostrar o caminho, digamos assim, né? Como que fica as pessoas, como ficam os movimentos? Vamos por parte, então, e eu acho que eu vou acabar respondendo as duas muito coligadas. O Harvey é um grande estudioso da obra de Marx, é um grande marxiano e um péssimo marxista quando ele era um marxista. O Harvey é um sujeito que teve que reinventar constantemente a roda porque ele era incapaz de pegar um livro do Lenin para ler. Muitas vezes a gente tira o homem do Ocidente, mas não tira o Ocidente do homem. Então, assim, é uma análise que às vezes também é muito permeada pela própria ideologia, pelo próprio academicismo aonde o cara está inserido e o ciclo aonde ele está inserido.
né? E o Harvey sempre foi muito mais um intelectual do que um militante que também era um intelectual, né? Então, a gente tem que ponderar isso nessa equação, né? E, por exemplo, assim, dentro da própria academia, você tem outros acadêmicos que me parecem, inclusive, até que são mais honestos nas suas... assim, não se deixam influenciar tanto pela ideologia dominante e que também não são necessariamente grandes militantes, né? O Arrighi, por exemplo, é um exemplo dele. Enfim, mas qual que é o ponto com isso tudo, né? É o mesmo ponto que eu vou chegar para a primeira pergunta. Quando você pega as atas do 19º Congresso, a China projeta ser uma sociedade socialista moderadamente próspera em 2049. E em 2049, quando ela for uma sociedade socialista moderadamente próspera, ela se considerará apta a exportar o seu modelo de revolução e para todo mundo de uma forma muito construtiva. E, obviamente, nós não estamos falando nada bíblico. Tá? É basicamente isso, resumindo o que está escrito no Congresso. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que eles entendem não simplesmente que eles serão uma sociedade moderadamente próspera. Eles querem ser uma sociedade socialista moderadamente próspera. Isso é muito importante. Nós estamos falando de um partido que tem, basicamente, metade do que nós temos de população, os caras têm de partido. Né? Os números mais são sempre absurdos, mas é isso. Nós estamos falando de um partido de mais de 110 milhões de pessoas, um partido revigorado, um partido que vem voltando a crescer. Nós estamos falando, é óbvio que a gente tem, né, uma geração que teve um acesso que a geração antiga não teve, né, e foi parte também do planejamento chinês. E isso foi dito, gente, com todas as letras e muito abertamente, que seria necessário sacrificar 2 ou 3 para que o resto não tivesse. E isso foi feito, né? Então agora você está tendo uma geração que cresceu de uma forma que os seus pais não haviam crescido e seus avós, então, nem imaginem. Apesar disso, você tem um partido com 110 milhões de pessoas, um partido com a participação popular muito grande, um partido que tem uma permeação muito grande na vida diária das pessoas e dos locais, né? Você está tendo também crises que estão sendo tornadas em oportunidades. Se você vê como que a crise que foi gerada no mercado mobiliário chinês foi combatida, isso nos mostra que há possibilidade, sim, de avanços, que muito ironicamente, nesse caso, são retrocessos, porque essas formas já existiram antes, há formas de propriedade diferentes, né? A China viveu durante muito tempo a ideia da tigela de ferro, né? E ela foi trocada pela tigela de barro, né? E nós estamos meio que chegando em algum momento que vai ter uma tigela de alumínio, que não vai ser de ferro, mas também não vai ser de barro. Isso é uma construção dessa sociedade não só moderadamente próspera, mas socialista moderadamente próspera. Isso está sendo construído no direito, está tendo uma preocupação gigantesca nos últimos 10 anos, 15 anos, mas principalmente de 10 anos para cá, em criar um arcabouço jurídico socialista que proteja o trabalhador chinês, que proteja as relações. Então, a gente está vendo isso no direito. A gente vem vendo isso cada vez mais também no acesso à educação e na pluralidade do acesso de educação, né? As gerações anteriores, muitas vezes, se viam na necessidade de ser formada pela necessidade que o país tinha, e isso, hoje em dia, já está chegando num ponto em que essa necessidade está sendo coligada com uma amplitude de escolha que não existia antes, apesar da gente ter tido, né, dentro da cadeia de ensino, para mim, uma das coisas mais terríveis que foi a privatização de boa parte da cadeia de ensino, né, a gente vê isso em diversos tipos de acesso. Então, eu acredito que o Xi vem tentando trabalhar isso, né? E nós estamos falando, gente, do país de Schrödinger, né? Porque a gente abre a televisão, tem dia que a China é capitalista, tem dia que a China é socialista, né? Vai de acordo com o freguês e ao sabor dos ventos. Mas a China sempre é socialista quando, por exemplo, eles falam assim, olha que absurdo, um bilionário cometeu crimes e foi julgado na China. Olha que país socialista horrível.
né? Então, assim, a China é um local onde, apesar de ter a classe e dessa classe ter aumentado, politicamente essa classe não vem conseguindo se tornar uma classe para si. E isso vem sendo combatido. A China é um local onde mesmo um setor tão importante quanto o setor mobiliário entrar em crise, continua o país, entre aspas, em crise, né, de acordo com o IDEA Saticais acabará amanhã, né, crescendo 5% ao ano. A crise da China é um crescimento de 5% ao ano. Por quê? Porque o controle estatal do mercado financeiro permite com que isso não vaze no restante da economia. Né? Então, a gente vai vendo, quando a gente começa a estudar mais, vai vendo, né, como se dão essas práticas diferentes, né, que essa é uma luta em aberto que tem disputa, mas que a gente vê alguns bons movimentos, né, em direção a uma construção que talvez mantenha a China na sua transição. Né? E aí, assim, o pessoal ficava brincando com o Lenin da NEP, né? A China, a NEP de 1000 anos, o pessoal ficava brincando. Gente, os chineses não têm pressa. Tá? A concepção de temporalidade do asiático é muito diferente da China. Nós somos brutalmente imediatistas. Eu tenho uma colega minha de trabalho já aposentada do Itamaraty, que ela serviu em Pequim no final da década de 70. Né? Ela pegou final de 70 e começo de 80. No começo de 80, próximo a Pequim, se acharam algumas cavernas, escavações que eles estavam fazendo, né? E que tinha algumas coisas arqueológicas muito interessantes. E eram aparentemente 6 cavernas de alguns reinos antigos e tal. O que eles fizeram? Eles abriram uma para ver o que tinha e selaram as outras 5. E eles decidiram que 100 anos depois eles veriam o que eles iam fazer com as outras 5, porque aquilo é um tesouro do povo chinês e cabe ao povo chinês no futuro decidir também. Você consegue imaginar no Ocidente alguém achar alguma coisa arqueológica e abrir um cesto dela e falar, não, daqui a 100 anos a galera que está lá decide? Né? Então é isso. Então a gente tem que entender também que a gente está trabalhando numa outra concepção temporal. Né? Eles passaram o século da vergonha, né? Eles não têm um século ainda da revolução. Olha onde que eles já chegaram, imagine onde chegarão. Né? E normalmente, e isso eu estava comentando com o Hugo, que é uma coisa engraçadíssima, a China conta para onde ela vai chegar. A China literalmente fala, no ano tal nós faremos isso. O que ela erra normalmente? Ela costuma fazer um ano antes e uma coisa melhor. Mas assim, tirando essas pequenas discrepâncias, ela literalmente anuncia, no ano X nós chegaremos em Y. Né? E é isso, por quê? Porque o planejamento, e aí eu vou concordar com meu querido Elias, né, Oi, boa tarde, meu nome é Ana. Eu queria pegar um pouco o gancho nessa questão das redes sociais ocidentais terem uma baixa penetração dentro da China, porque, a inteligência artificial já chegou, acúmulo de dados vai ser provavelmente o que vai trazer mais ou menos poder para os monopólios de tecnologia, né? E sim, a China já deu o primeiro passo preservando o próprio mercado com as próprias tecnologias, desenvolvendo soluções locais, mas eu queria entender como que eles pensam isso para fora do país. Eles agora estão num movimento forte em dialogar com outros países de diversas formas, com infraestrutura, diplomacia, enfim, mas essa questão do mercado de informação ainda me parece um pouco blurred, né? Um pouco com pouca informação e também perigoso, né? Porque a gente está falando de monopólios privados sobre grandes mercados de informação e, de novo, a inteligência artificial também. Então, né, primeira coisa, né, a China conseguiu algo que é muito digno e muito laudável, que é ter soberania telecomunicacional. Né? Raríssimos são os países neste planeta que conseguem ter soberania das suas telecomunicações. Isso é algo que a gente não tem e isso é algo que nós todos deveríamos almejar. Né? Então, assim, partindo da parte interna, que bom que a China tem. Né? Agora, quando a gente vai pensar em como
uma ética de mercado é colocada a partir da reforma e abertura, né, que é aquela ideia, não vamos abrir a porta, né, vamos abrir a janela, mas colocando uma tela. Se eu não me engano, a frase inclusive do pai do Chico. Isso é muito válido para dentro, mas quando a coisa vai para fora, a porta está aberta, você entende? A tela e a porta fechada protege a minha casa, a sua casa, eu estou indo em direção a ela. Então, o que acontece muitas vezes é que conglomerados internacionais, quando saem, agem como conglomerados internacionais, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. E, não obstante isso, a forma como é feito o desenho dessas redes chinesas, ela é brutalmente diferente da forma como é feito o desenho de redes no Ocidente, né? Se você for analisar, e aí não é só o TikTok, que é o grande que sai para fora, mas eu vou pensar mesmo dentro do WeChat ou de outras redes chinesas, né, a forma como esse algoritmo vai alimentar, ele não é... Nós trabalhamos uma ideia muito mais de certos clusters que vão se realimentar e vão formar grandes influenciadores que vão, né, que criar uma posição que a gente já parte do pressuposto que vai ter um mercado em cima disso e que esse mercado secundário precisa de ser controlado pelo mercado primário, que é o oligopólio da empresa, apesar de ele falar que ele nunca está mexendo com o mercado secundário, que é feio, né? Mas é isso. A forma como esses algoritmos funcionam na China é diferente. Então, ele é feito para tentar dar uma horizontalidade um pouco maior. Isso vai funcionar? É óbvio que você vai ter gente que vai se especializar naquilo, que vai ter uma leitura diferenciada, que vai conseguir fazer. Mas é um outro tipo de sociabilidade que é propiciada a partir dessas redes, né? É muito comum você ver pesquisas que são feitas, né, com infantes no Ocidente perguntando qual é o seu sonho quando você crescer, ser youtuber. Ninguém na China, quando você pergunta o negócio, as pessoas têm o sonho de ser influencer do TikTok ou do WeChat ou de qualquer coisa com gênero, apesar de que certas formas dessas já vêm, inclusive, acontecendo dentro da China, porque o consumo vem aumentando, como o Rafael está trazendo aqui os dados, né? A gente está tendo essas clivagens que tem consumo, e é outra coisa, o consumo ele é muito popularizado, né? Então, assim, se para a gente, durante muito tempo, ter um celular com acesso foi algo muito difícil, mesmo para a classe média, né? Quanto mais para a classe baixa, né? Na China há uma pulverização, muitas vezes, desse consumo, que é muito melhor que o nosso, né? Isso é uma coisa irônica de se pensar, que é outra coisa que a gente fala às vezes, né? Que o trabalhador chinês é explorado e tal, não sei o quê, e tal. O trabalhador chinês não só ganhando 2 vezes mais que a gente, mas todo mundo com seu pouco 5 na mão, né? E com um acesso que a gente não tem, né? Ainda assim, a gente tem que entender que esses grandes conglomerados são empresas capitalistas que os negócios estão fazendo para dar lucro. E esse controle não é dado da mesma forma para dentro e para fora, né? Então, é comum que aconteça. Só que mais do que isso, a gente vai ver uma guerra que é uma guerra fria cultural, né? Quando você pensa o ataque que foi feito à Huawei, o ataque que é feito ao TikTok nos Estados Unidos, crime ocorre, nada acontece feijoada, crime ocorre, nada acontece McDonald's, né? Porque quando era o Facebook fazendo 10 vezes pior, o pessoal estava batendo pau, né? Quando era o mesmo Meta, mesmo Facebook, não só na eleição estadunidense, mas no Canadá, apagando todos os posts, enquanto o pessoal tratorava, as mineradoras tratoravam os povos originários canadenses, né? O nosso querido presidente estava muito ocupado escolhendo meias bonitas para usar no G7. Né? Então a gente tem que entender que isso vai se dar uma disputa também, que vai ser uma disputa do próprio imperialismo, né? Para não deixar que vaze culturalmente também essa outra influência, né? Porque a Guerra Fria cultural também continua. E eu acho que é importante isso que o João colocou também, a gente imaginar também que figuras gigantescas, né, são esses proprietários aí de redes sociais no Ocidente, e como eles são players, foram fundamentais, por exemplo, para a eleição do Bolsonaro em 2018. Né? A gente fala de fake news, mas a gente esquece que tinha
uma estrutura montada lá dentro de tudo que é da Meta, e tudo bem, né? No fim das contas a gente está discutindo, mas o Bolsonaro com a sua estrutura trapaceou o jogo, mas e como é que essas empresas privadas, elas não viram isso? O WhatsApp não via isso, o Facebook não via isso. O Facebook mudou seu algoritmo por conta de manifestações também, né? Aquilo não interessava, não pode ser de controle, mas permitiu que o bolsonarismo e a extrema-direita em vários lugares do mundo opere e dispute eleições com vantagem contra outros campos. Então, como isso anda junto aqui? Tem muitas questões na China também. Claro, o modelo chinês é muito melhor, eles construíram um grande sistema de redes lá. Mas houve sabotagens, por exemplo, quando eles estavam forçando a galera a romper com a coisa da Covid-0. Foi uma sabotagem interna na China, porque um dos posts que viralizou e que criou um pânico por conta daquele incêndio lá no Xinjiang, que não era real, que as pessoas não foram trancadas, tinha uma série de questões que os bombeiros chegaram logo, mas a rua era apertada, aquilo aconteceu dentro da China, né? E dentro de uma rede social, em tese, para não ter esse tipo de coisa. Mas uma grande disputa pela governança é uma disputa em relação a essa arena comum, que são essas redes sociais, onde nós somos trabalhadores delas, trabalhadores gratuitos, explorados totalmente. Tudo que a gente faz pelo Twitter, pelo Facebook, diretamente é trabalho totalmente explorado. E como ainda por cima essas redes têm estruturas que manipulam a opinião pública mundial de um jeito que a TV nunca imaginou, de um jeito que a gente nunca poderia supor. É a sociedade do espetáculo na terceira dimensão. Tem a questão da China também, mas a questão da China está colocada em outros marcos, até da governança pública em relação àqueles bens comuns, né? As redes sociais enquanto um bem comum, como a água. E como não pensar dessa maneira? Eu acho que os chineses eles vão ter de enfrentar algumas questões ali. Me chama a atenção esse episódio negativo, que inclusive levou todas aquelas manifestações para acabar com a Covid-0, o que também forçou o governo chinês a ter mais coragem de vacinar as pessoas, porque o governo chinês tinha medo de mexer com certos sentimentos, mas com a abertura forçada, até pelas manifestações, acabou rolando. Mas teve um custo aí de vidas, né? Mesmo com a China controlando, salvando vidas pra caramba ao longo da pandemia, isso não foi uma coisa que veio do governo, pelo menos da liderança do governo. Então, democracia, libertação, redes sociais é central para o futuro. Mas é isso, gente. Vou agradecer a presença de vocês aqui. Todo mundo aqui, o João, tem o privilégio de vir aqui falar com a gente no sábado, a Gabi aqui pelo trabalho que ela fez. Compre a Estrela Vermelha, um baita trabalho que a gente fez aí. Abre um bom debate, outros livros da autonomia literária estão aqui. Agradecer a presença de vocês. Vamos tomar aqui uma cerveja, uma água, um suco. E é isso, pessoal. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades